Seja bem-vindo a mais uma semana de estudo bíblico do Evangelho de João e hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Então vamos lá a partir do verso 2. A festa dos tabernáculos comemorava as jornadas de Israel depois do Êxodo, sua peregrinação no deserto morando em tendas sob os cuidados de Deus. Versos 3 e 4. Em outras palavras, os irmãos de Jesus estavam dizendo: já que você está fazendo milagres e dizendo que é o Messias, pare de esconder-se aqui na Galileia. Já que você está fazendo muitos milagres, faça-os na festa em Jerusalém, então, para convencer toda a nação. Eles estavam sendo irônicos ao dizer tais palavras, como explica o verso 5, porque a Bíblia diz que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Verso 6. Jesus havia dito à sua mãe antes: ainda não é chegada a minha hora. Aqui ele diz aos seus irmãos que ainda não era hora de revelar-se ao mundo. Jesus disse em várias ocasiões que a hora de ele se manifestar publicamente seria no futuro, na cruz. Verso 7. Jesus era odiado pelo mundo porque ele proclamava que todos que estão separados de Deus são pecadores por natureza. Durante o seu ministério, Jesus denunciou expressamente a injustiça e a maldade dos homens, pois sua mensagem visava levar os homens ao arrependimento. Verso 10. Quando Jesus foi à festa, ele o fez em oculto, justamente ao contrário do que seus irmãos lhe haviam dito para fazer. Ele foi, mas não manifestamente, para não ser reconhecido. Verso 15. Os judeus se perguntaram como Jesus poderia saber tudo aquilo se nunca tinha frequentado uma escola rabínica. O mesmo foi dito mais tarde acerca dos discípulos de Jesus, conforme Atos 4:13. Verso 17. Jesus declara que a verdadeira fé salvífica e o conhecimento experimental dos seus ensinos requerem um desejo sincero de a pessoa fazer a vontade de Deus. Crer é estar decidido a obedecer. Verso 18. Jesus ressalta um critério de máxima importância para testar se um pregador é ou não uma pessoa de Deus. Ele busca a sua própria glória ou a expansão da obra do Senhor. Em dias onde tantos líderes buscam promoção pessoal, fama, sucesso e glória dos homens, aqui Jesus ele nos dá esse critério, para a gente identificar um verdadeiro servo, um verdadeiro pregador de Deus. Se ele busca glorificar a Deus e fazer ele se tornar conhecido, ou a pessoa mesmo, se tornar conhecida e visar a fama. É como João Batista dizia: importa que ele cresça e eu diminua, que esse seja o nosso coração. Verso 20. A multidão das províncias que tinha vindo para a festa não sabia do plano dos líderes religiosos para matar Jesus. Foi por isso que eles pensaram que ele estava endemoniado, mas alguns da Judéia estavam mais informados, ou seja, nem sempre nossa percepção corresponde aos fatos. Aqui Jesus estava sendo gravemente julgado, de estar endemoniado, algo tão sério, o próprio Filho de Deus sendo acusado disso. E isso fala pra gente que muitas vezes a gente é guiado por uma falsa percepção de alguma coisa e a gente é tão rápido, para julgar os outros, mas a gente pode estar totalmente equivocado.
Então, por isso que a Bíblia fala, né, que o único juiz e legislador é Deus. A gente não deveria julgar ninguém. Verso 27. Ao que parece, o povo judeu esperava que o Messias aparecesse do nada, de repente. Eles achavam que, como sabiam da origem familiar de Jesus, ele não poderia ser o Messias. Eles não conheciam as Escrituras, pois o profeta Miqueias havia profetizado que o Messias viria de Belém, conforme está lá em Miqueias 5:2, essa profecia. Verso 30. João vai direto ao assunto aqui e explica por que eles não puderam prender Jesus. Deus é soberano e somente Ele controla o tempo. E assim como Deus foi com Jesus, também é conosco. Ninguém pode tocar-nos sem que Deus permita. Tudo só acontece debaixo da permissão de Deus, da vontade permissiva de Deus. Verso 38. Ao contrário da pequena quantidade de água derramada durante todos os dias da festa, haverá um rio de águas para aqueles que creem em Jesus, e elas não somente o saciarão, como também se tornarão em um rio que outros poderão beber e se saciar. É interessante que quando a gente é cheio de Jesus, isso se reflete de tal modo que a gente se torna uma fonte. Assim como Ele é uma fonte de águas vivas, do nosso interior a Bíblia diz que fluirão também um rio de águas vivas. E isso transborda para as outras pessoas a partir da nossa vida. Verso 39. João explica que Jesus estava falando do Espírito Santo que saciaria nossa sede e seria uma fonte contínua a saciar a sede dos outros também. O Espírito Santo viria depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ele mesmo já tinha preparado os discípulos para tal acontecimento certa vez no tabernáculo. Versos 40 a 44 para finalizar. Moisés predisse que o Cristo viria da descendência de Davi. Muitos da multidão sabiam que o Messias viria de Belém. Contudo, eles não sabiam que Jesus tinha nascido lá. Eles achavam que Jesus era da Galileia. Eles conheciam as Escrituras, mas não dedicavam tempo para conhecer o Messias. E esse é um grande perigo que a gente corre, de ser familiarizado com a palavra de Deus, tanto pelo ouvir ali dentro da igreja, como também pela leitura, e a gente ser familiarizado pela presença de Deus, pelo nosso relacionamento com Ele ao longo dos anos, sem contudo a gente conhecer Ele intimamente de fato. Aqui eles tinham um conhecimento teórico das Escrituras, mas eles não dedicavam tempo para realmente conhecer o Messias. Senão eles teriam reconhecido que Jesus era o Filho de Deus em primeiro lugar. Então, os religiosos, da época, os fariseus e saduceus, eles eram mestres da lei e eles tinham um conhecimento muito apurado, das Escrituras, mas eles não tinham um relacionamento de intimidade com Deus, eles não tinham um coração puro, porque eles condenaram à morte o próprio Filho de Deus, que foi Jesus Cristo. Então, que a gente possa não apenas conhecer a palavra, mas conhecer também intimamente o Deus da palavra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então, esse foi o estudo de hoje. Amanhã tem mais. Eu espero você para a gente estudar o capítulo 8.
Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.